Mateus 12, do 46 ao 50, deixa claro que Jesus ele teve outros irmãos e outras irmãs. Não é que ele não tinha irmãos biológicos e irmãs biológicas, mas ele saiu da casa dos pais dele com 30 anos. Então ele quebrou os laços familiares. Chega uma hora na nossa vida que nós precisamos quebrar os laços familiares para rompermos, para cumprir o nosso propósito. E foi isso que Jesus fez. E é isso que Jesus estava dizendo aqui. Jesus, ele honrou Maria até o fim, como mãe dele, biológica. Mas naquele momento ele estava ensinando isso. Porque Jesus, ele foi exemplo em tudo. Então ele disse, só chega uma hora que você precisa quebrar laços. Laços familiares para você crescer, para você desenvolver. Não é deixar de honrar, não é abandonar. É se posicionar. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Às vezes, ouvindo Jesus, fala assim, Jesus está ficando doido. Quem que é sua mãe? Quem que é seu irmão? Maria, né? É sua mãe. E está lá fora querendo falar com você. Só que Jesus estava ensinando algo mais profundo para eles naquele momento. Estendendo as mãos para os discípulos, que eram os amigos dele, as pessoas que estavam com ele, que seguiam ele. Ele disse assim, estendendo a mão para os discípulos, não foi para a multidão, que ele estava falando para a multidão. Mas ele não estendeu as mãos para a multidão, ele estendeu as mãos para os discípulos. E disse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Então Jesus não estava dizendo que ele não tinha mãe e que ele não tinha irmãos. Porque olha só, os discípulos eram 12 e eram só homens. Como que 12 homens ia ser sua mãe e seus irmãos e suas irmãs? Era figurativo isso que Jesus estava dizendo aqui. E era algo que ele estava querendo ensinar, algo mais profundo. E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. E aí ele finaliza esse ensinamento dizendo, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É isso que Jesus estava querendo nos ensinar aqui. Ele estava falando para a multidão. O início começa falando ele ainda a multidão. Os discípulos veio e falou, Jesus interrompeu a sua fala, né? Porque família pode interromper o palestrante. Família tem vantagens, né? E aí Jesus não quis ser interrompido pela família dele naquele momento. Ele não quis dar esse privilégio para a família dele nesse momento. E aí ele falou, que é meu irmão? Que é minha mãe? E eles estavam lá fora. Os discípulos falaram que estavam. E aí Jesus não virou para a multidão, Jesus virou para os discípulos e disse, olha aqui, minha mãe e meus irmãos são esses aqui, que fazem a vontade do meu Pai. E aí ele encerra falando, porque qualquer que fizer a vontade... E aí agora ele tira esse privilégio dos discípulos e dá para a multidão. Dá para mim e dá para você. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quão digno é poder sermos irmãos de Jesus. Sermos filhos de Jesus. Termos Ele como nosso Senhor, como nosso guia, como aquele que preenche falta do nosso coração. Esse é o meu desejo para você nesse dia. Que você receba Jesus como seu irmão, como sua irmã e como sua mãe. Se você é filho único e se sente sozinho por não ter a experiência de ter um irmão, Jesus pode suprir essa necessidade. Se você é órfão, não tem pai, não tem mãe, Jesus pode suprir essa necessidade de ser pai, de ser mãe. Jesus, ele supre todas as necessidades da nossa alma. Nosso espírito. Jesus tudo em nós. Por isso podemos amar o outro mais do que a ele. Porque quando
nós amamos a Ele, Ele vem morar dentro de nós. E nós passamos a nos amar, a saber quem somos. E só assim transbordaremos na vida do outro, para ajudar e para abençoar o outro. Busque a sua identidade nele, de imagem e semelhança dele. E ele nos fez para reinar nessa terra. Reinar das nossas emoções, na nossa mente. Só nós podemos fazer isso. E só com a ajuda dele. Sem ele nós não conseguimos, mas com ele nós somos mais do que vencedores. E você do YouTube, deixa o seu joinha, deixa um comentário aqui abaixo e compartilhe esse vídeo com os seus contatos. Vamos anunciar o reino de Deus, porque o reino de Deus é chegado entre nós. Vamos anunciar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela liberta, ela transforma o mais vil pecador em um verdadeiro adorador.